Bom dia, graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa continuar nos abençoando nessa manhã. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a história, quando nós vemos um Deus que tem o comando sobre o ar, comando sobre a água, comando sobre o vento, comando sobre todas as coisas, não tem como não cantar: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus, que controla todas as coisas e que tem tudo sob o seu controle, sobre o seu domínio e sobre a sua direção. Então, por isso, meus irmãos, nós só temos que agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que bom poder cantar, que bom poder adorar, que bom poder estar na presença do Senhor. Nesses dias tão difíceis, tão conturbados, tão complicados, em que nós estamos vivendo. E nesta manhã, eu quero falar com os irmãos sobre um texto bem conhecido, que é 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. E eu quero falar sobre a autenticidade do Evangelho. Algo que está sendo muito difícil de vermos hoje nas pessoas. Uma vida de autenticidade no Evangelho. Já posso adiantar que esse texto me leva a pensar que só é possível rejeitar fraude no Evangelho os que foram autênticos em sua conversão. Irmãos, hoje em dia nós temos vivido e temos visto uma grande inversão de valores. As pessoas já não entendem mais o que é o Evangelho. O Evangelho tem sido uma forma que as pessoas encontraram de dizer: eu estou bem, eu estou buscando uma bênção, eu estou buscando dias melhores, mas não tem compreendido qual é o preço, qual é a necessidade que se tem de fazer para poder viver essa autenticidade. E só entende o que é autenticidade no Evangelho aqueles que entendem quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Só vai entender essa posição de autenticidade do Evangelho aqueles que entendem o que Paulo diz: mesmo que eu seja preso, mesmo que eu seja escravo, eu serei liberto. Só vai entender o que é a autenticidade do Evangelho aqueles que olhar para o comecinho do ministério de Jesus, quando ele chega diante do povo e diz: olha, se alguém te bater numa face, dou da outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá duas. Se alguém te pedir a tua capa, dê também a túnica. Então são coisas são situações que estão na Bíblia, que nos vai nos mostrar dos pormenores o que é viver a autenticidade no Evangelho. É entender que o sofrer, quando passamos por necessidades e por dificuldades, é Deus nos forjando para nos tornarmos homens e mulheres melhores neste mundo, nos preparando para encontrar com Ele em sua glória. Vamos ler esse texto, já está aí na tela. O texto diz assim: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcermos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade, diante de Deus, e todos os que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, Satanás, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos, último versículo, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barros,
que contém esse grande tesouro, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Que Deus nos abençoe nesse texto, meus irmãos. Já com essa introdução que fizemos, eu quero falar nessa manhã sobre a autenticidade do Evangelho. E Paulo, nesse texto, ele traz alguns motivos que nos faz enxergar por que precisamos ser autênticos na vida cristã, no Evangelho, nesse mundo que nós vivemos. No dia que entregamos a nossa vida para Jesus, passamos a fazer parte de um novo mundo, de uma nova era, de um novo sistema, que é o sistema eclesiástico, em Cristo Jesus. Então, alguns motivos que atestam a autenticidade do Evangelho na vida do cristão. Primeiro motivo, quando nós olhamos para esse texto, é porque nós não fomos convocados por qualquer pessoa, não fomos convocados em qualquer lugar, mas nós somos convocados pelo próprio Cristo para a pregação do Evangelho. Se você olhar para o versículo 1, vai dizer assim, ó, que Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. 2 Coríntios 4:1. Mas aí nós perguntamos, pastor, como nunca ficamos desanimados? Porque quem nunca ficou desanimado? Por algum motivo ou por outro? Claro, ficamos sim. Quem nunca teve um momento de desânimo, quem nunca pensou em desistir de algo importante que nos foi confiado a realizar? Porque todo e qualquer negócio que requer um grande resultado dá trabalho. Muitas vezes são noites mal dormidas, muita estratégia, perseverança para conseguirmos resultados positivos. Nós todos sabemos, meus irmãos, que a vida oferece muita coisa boa. Mas dessas coisas boas é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que tem coisas boas, tem coisas ruins. Tem coisas que acontecem no percorrer das nossas vidas, que a gente para e fala assim, mas estava tudo bem, por que aconteceu isso? E às vezes essas coisas ruins que acontecem, são situações que tiram o nosso sono, são situações que tiram o nosso foco, são situações que nos faz olhar para outro lado, a não ser e não para a cruz de Cristo. São situações que nos faz chorar. E nós podemos ver hoje na sociedade um relacionamento que está fazendo mal, um filho que está dando muito problema, uma filha que está dando problema. É um casamento mal sucedido, e às vezes tira o nosso sono, tira o nosso foco. O preconceito da sociedade, desemprego, até a falta de dinheiro, são motivos pelos quais nós sofremos. Sofremos por vários motivos. Mas as alegrias que é colocado diante de nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nos faz continuar a seguir. E é por isso que Paulo diz, olha, nós não devemos ficar desanimados, não devemos nos colocar diante desses momentos difíceis e querer desistir, porque nós somos convocados para esta boa obra pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, que nos convocou para uma boa obra. E se eu e você, se nós estamos aqui, se você está aí online nos assistindo, é porque Deus te chamou para uma tarefa, e você não pode fazer vista grossa disso. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Talvez você esteja agora desanimado, nessa manhã você amanheceu um tanto quanto fragilizado, dizendo, olha, não dá mais, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou fazer como o Zeca Pagodinho disse, eu vou deixar a vida me levar. E não é assim. Não é deixa a vida me levar, deixa Cristo me guiar, deixa Deus me conduzir. E quando nós colocamos, deixa Deus me conduzir, você vai passar por problemas, mas você vai passar por problemas ao lado de Deus. Ele vai estar contigo, te conduzindo, e aí você vai entender, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei o mal, porque eu sei que o Senhor está comigo,
como aquele que vai me defender de todas as coisas. Então, é preciso realmente estarmos animados, acordados, né? Paulo está se dirigindo aos Coríntios com uma mensagem, meus irmãos, de ânimo do Senhor, vinda do coração do Senhor para o coração daqueles irmãos. E ele começa colocando Deus em seu lugar de honra. Deus, na sua misericórdia, nos encheu de graça, nos capacitou com alegria de seguirmos em frente, mesmo em meio a dificuldades, não fiquemos desanimados. Desanimar, presta bem atenção, o desânimo da vida cristã é tudo o que Satanás tem preparado para você. O desânimo da vida cristã é tudo que Satanás está esperando para te falar. Realmente, faça isso. E quando você menos percebe, você está numa distância tão grande de Deus, que apesar de Deus estar te olhando, estar te ouvindo, você vai dizer, Deus não me ouve mais. Eu não consigo nem mensurar se Deus está me ouvindo ou não. Mas Deus está te vendo. Então não desanime, nesta manhã, não desanime. Redobre suas forças, redobre os seus ânimos, porque foi Deus quem te chamou para essa boa obra. Foi Deus quem te chamou para continuar sendo pioneiro. Foi Deus que convocou você para continuar sendo estaca, para continuar sendo o estandarte que vai anunciar esse evangelho até que o Senhor venha nos buscar. Amém? Fica com você essa palavra nesta manhã, que Deus foi quem nos chamou, foi o próprio Cristo que nos convocou para a pregação da palavra de Deus. O texto continua nos falando, meus irmãos, e um dos motivos, porque não podemos ficar desanimados, é porque nós somos chamados para uma vida de transparência diante do mundo. Olha para o versículo 2, quando Paulo diz assim, nós rejeitamos tudo que é feio, escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Ah, meus irmãos, quantas pessoas que muitas vezes escandalizam o evangelho e vivem uma vida dissoluta, aonde as pessoas olham assim, não acreditam nos que estão vendo, porque não vivem mais aquilo que Deus quer que você viva. É prostituição, é mentira, é tantas coisas, tantas situações. Às vezes pessoas estão dentro da igreja, vivendo uma aparência de cristão, mas quando sai da igreja, a sua vida é totalmente o contrário. E as pessoas já não conseguem mais olhar para a igreja, as pessoas não conseguem mais olhar para a vida das pessoas e ter uma boa impressão do evangelho. E para se ter essa boa impressão do evangelho, é preciso que aonde você ande, aonde você caminha, aonde você vai, com quem você esteja, você possa testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. É necessário vivermos uma vida cristã autêntica. Ficamos muitas vezes nos perguntando se a forma que vivemos é a forma correta de viver a vida cristã. E Paulo está afirmando que devemos rejeitar tudo que é feio, aquilo de que você faz às escuras, mas não tem coragem de revelar em público, porque você sabe que é feio. Tudo isso que torna vergonhoso diante da sociedade deve ser rejeitado pela igreja de Cristo. A palavra diz que, como cristãos, devemos ser autênticos, sinceros, verdadeiros, e o que infelizmente muitas pessoas não têm demonstrado. É necessário, irmãos, que vivamos de forma coesa com a vida de Jesus. Em tudo que Jesus falou e viveu, mostrou o quanto ele é verdadeiro, transparente. Quando nós dizemos que a verdade é relativa, podemos cair no engano de achar que a verdade bíblica não é absoluta, e assim nos achar no direito de fazer tudo o que queremos e não
o que Jesus quer. Aí está um grande perigo. Acharmos que tudo é normal, tudo pode, tudo está... eu já tenho a liberdade de chegar diante da cruz e pedir pecado, pedir perdão, e os meus pecados ser perdoados, então eu posso pecar à vontade. Não, não é assim que não é como diz um jargão, não é bem assim que a banda toca. Você deve viver a sua vida consciente, alegre neste mundo, mas deve saber que você tem coisas, tem padrões para você obedecer, e é viver aos pés de Cristo. Jesus disse, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho, por Jesus. Mas para trilhar esse caminho por Jesus, existem algumas diretrizes, algumas regras que precisam ser obedecidas. E uma delas está lá em Mateus capítulo 5, 37, quando diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o cristão precisa viver essa autenticidade do Evangelho com a sua própria vida, com o seu testemunho, aonde você anda. Às vezes você está lá, tão longe, sozinho, está achando que nada vai te atingir ali, ninguém vai ver nada, mas vai sim. Deus está te olhando. O Espírito Santo que está com você está te olhando e está te entristecendo. E o Senhor está observando para você. A transparência é o caminho para a libertação. A transparência na vida cristã é o caminho para você viver liberto dessas desgraças que acontecem no mundo. É a transparência na vida cristã que vai te fazer a passar por tudo isso, de cabeça erguida, que vai te fazer passar por tudo isso, sabendo que no fim da história, que no fim do caminho, esse caminho não vai ser um caminho de destruição, mas é um caminho de glória, porque é Deus quem sabe o que é melhor para nós. Então precisamos confiar. Ainda João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós já fomos libertos pelo poder da cruz. Nós já fomos libertos porque Jesus um dia tomou aquela cruz que era nossa, aquela situação toda desestruturada que estávamos vivendo, Jesus consertou através do seu próprio sangue, dando o seu próprio sangue, a sua própria vida, por cada um de nós. Por vocês que estão aqui nesta manhã, e por você que está em casa nos assistindo. Jesus deu a vida por você, por mim, por você. Por isso, nós devemos ser transparentes na nossa vida cristã. Por isso, não devemos desanimarmos, porque esse trabalho foi dado a nós pelo próprio Cristo. Irmãos, eu sei que cada um de nós aqui, assim como eu, já tive momentos de olhar assim, falar, eu vou parar, não dá mais não, vou parar. Mas quando você para e você começa a pensar e começa a orar e começa a falar com Deus, Deus fala assim, você acha que o meu filho teve escolha? Você acha que o meu filho queria passar por aquilo que ele passou? Aí quando você olha Jesus dizendo assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, e quando você se aprofunda um pouco mais e você entende o que é o cálice da ira, que foi derramado sobre Jesus, é algo que estremece as minhas carnes, quando eu começo a pensar. Eu não consigo imaginar a dor que o Cristo homem sentiu, quando a taça de pecado foi derramado sobre ele, naquele corpo puro, santo, sem nenhuma mácula, e naquele momento, ele recebeu sobre si todo o pecado da humanidade, e ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não passou, foi derramado sobre ele, porque simplesmente, ele me amou, ele te amou, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus te amou de maneira infinita, um amor imensurável. Meus irmãos, o texto continua nos falando,
Por que devemos viver uma vida autêntica? Por que não devemos ser uma fraude do Evangelho? Terceiro motivo, é porque fomos chamados como servos para anunciar Jesus Cristo. Olha o detalhe do versículo 5, quando Paulo diz assim, ó, pois nós não anunciamos a nós mesmos. Ou seja, Paulo já se coloca no lugar dele. Aí, opa, eu não sou ninguém. E ele fala assim, ó, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês. Ou seja, Paulo ainda se coloca menor do que aqueles irmãos ali de Coríntios. Aí ele concretiza esse versículo 5, eu acho muito bonito isso. Ele fala, tudo isso por causa de Jesus. É por causa de Jesus. O propósito da cruz é algo surpreendente. O propósito da cruz é algo que muitas vezes não nos leva a entender todos os propósitos. Porque o propósito da cruz nos desconecta das trevas e nos conecta com a luz de Cristo. E se nós agirmos pelo impulso do nosso eu, se nós agirmos pelo impulso da nossa vontade, pelo impulso daquilo que nós queremos e que nós gostamos e que os nossos olhos veem e os nossos olhos se agradam, se nós agirmos assim, irmãos, nós não vamos poder ser desconectados das trevas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E as coisas que estão nesse mundo e que agrada o mundo, não deve, de certa forma, agradar a igreja de Cristo. Nós precisamos saber diferenciar o que é cristão, o que não é cristão, o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo fazer para não desagradar o Espírito Santo de Deus. Por isso, o propósito da cruz é algo surpreendente. Porque o propósito da cruz foi pegar o mais desgraçado dos homens e transformar em alguém melhor, em alguém bom. Esse é o propósito da cruz. Eu não merecia estar aqui, irmãos, mas eu estou, porque o propósito da cruz me alcançou. Mesmo com minhas falhas, com meus defeitos, com meus pecados, o Senhor me alcançou. E o Senhor me deu uma nova diretriz. O Senhor me deu uma nova visão de vida, que é caminhando rumo à Canaã celestial. Então, por isso, nós precisamos estar com a nossa vida conectada em Deus, porque somente assim mas por causa da graça de Cristo, que nos envolve, ser servo de Cristo é algo gratificante. Por causa das suas misericórdias, por causa da graça que nos envolveu, e nos tirando do caminho das trevas e nos colocando no caminho da maravilhosa luz. Nós entendemos que ser servo é ser bênção. Ser servo é saber que, mesmo caminhando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por situações difíceis na vida, mesmo que o Senhor tire de nós alguém muito especial, alguém muito importante, apesar de nós nunca queremos isso. Quando a minha filha foi diagnosticada de um câncer, e que ela teve um diagnóstico de morte, e o médico disse, olha, dentro de 30 dias, ou foi 20 dias, ela sofrerá uma metástase, e aí se torna algo irreversível. Eu chorei,
copiosamente diante de Deus. Eu não sabia mais o que era ter alegria naqueles dias, a não ser chorar, chorar, chorar. E eu, toda hora que eu olhava para ela, os meus olhos pareciam uma esponja, enchia de lágrima. E eu cheguei a dizer: Senhor, tem misericórdia. E um dia um pastor amigo meu, orando por minha filha, ele disse assim, irmãos: Senhor, eu já vivi 50 anos da minha vida. Leve a minha vida e poupe a vida desta menina. Aquilo para mim foi uma demonstração de amor e de fé. Um abraço, pastor Silvio. Então Deus é misericordioso. E somente, irmãos, vamos entender o que é o propósito da cruz quando nós dependermos totalmente de Deus, quando nós passarmos por esses vales, mas entendermos que no final desse vale, a boa mão de Deus, como diz lá em Isaías 59, versículo 1, a boa mão de Deus está ali, para te pegar e te continuar conduzindo até a Canaã celestial. E é por isso que eu pego essa palavra, não desanimar, viver transparência e anunciar Jesus Cristo todo o tempo. Deve ser o nosso propósito, deve ser o nosso lema, deve ser a nossa alegria. Continuar sempre firme. Eu sei que os problemas vão existir. Eu sei que os problemas vão estar o tempo todo à nossa volta. Mas, meus irmãos, Jesus também está à nossa volta. Sabe quando eu leio aquele versículo que diz que o diabo, o nosso adversário, está o tempo todo ao nosso derredor, tentando nos tragar? Eu fico pensando, mas graças a Deus, que eu não estou sozinho no meio desse circo. Jesus está comigo. O Espírito Santo está comigo e ele nunca vai conseguir me tragar enquanto eu tiver esse general ao meu lado. Enquanto eu estiver blindado com o Espírito Santo de Deus, Satanás não terá poder sobre a minha vida. Eu posso até vacilar. O Demerval, falho, pode pisar na bola. Pode até decepcionar alguém. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Cristo vive e está vivo dentro de mim. E jamais eu serei derrotado em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, 22. Paulo diz assim, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Por isso, meus irmãos, não desanimemos. Não fique triste quando Satanás pegar esses momentos difíceis da sua vida e dizer para você, não te falei? Nem você sabe, você mesmo sabe que pelas suas pisadas na bola, que você não está preparado para servir a esse Deus. Porque eu conheço Deus, eu sei que Ele é puro, Ele é perfeito, e você é imperfeito. Ele vai tentar te desestimular o mais possível. Mas saiba que Jesus está contigo, saiba que Jesus está com você, aí onde você está, aí na sua casa, e nessa manhã, Ele está dizendo para você, a palavra dessa manhã para você é, não desanime, viva uma vida de transparência diante de Deus, e não deixe de anunciar Cristo, porque esse deve ser a nossa meta neste mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar uma manhã abençoada, em nome de Jesus.